Olá, meus queridos! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão em casa? Gente, vocês se recordam das aulas anteriores em que a gente estava estudando ação penal? Pois bem, na aula de hoje nós vamos ter ainda mais uns 3, 4 encontros sobre a ação penal, para aí sim a gente conseguir esgotar tudo aquilo que é essencial para a sua aprovação. Então nós vimos nas aulas anteriores, inclusive, que a ação penal, na verdade, ela se manifesta, ela possui duas naturezas. Natureza pública, quando titularizada pelo Estado, né? E de natureza privada, quando titularizada pelo ofendido ou por seus representantes legais. Então, na aula passada, nós iniciamos o estudo das classificações das ações penais públicas e estudamos a ação penal pública incondicionada, que é aquela que dispensa, qualquer manifestação do ofendido para que se possa propor a competente ação penal. Nós vimos que nós temos, por outro lado, dentro das ações penais de natureza pública, a ação penal pública condicionada. E se ela é condicionada? Ela é condicionada a determinadas situações específicas, por exemplo, condicionada à representação do ofendido, que são aqueles crimes que, embora a ação penal seja titularizada pelo Estado, é necessário que o ofendido dê a sua anuência, dê o seu ok para que o Estado proponha a respectiva ação penal. Vimos também que na ação penal pública, justamente por ser titularizada pelo Estado, ela recebe a denominação de denúncia criminal. Então, quando eu digo assim, fulano foi denunciado pelo crime de roubo, então quer dizer o seguinte: cuida-se de um crime cuja ação penal ela é titularizada pelo Estado. E como saber se ela é condicionada ou não à representação? Muito simples. Se é o artigo 157 do nosso exemplo, o crime de roubo, você vai pegar lá no artigo 157 e olhar ao longo dos parágrafos desse artigo, bem como na parte final do capítulo dos crimes contra o patrimônio, artigo 180 e 181, e vai ali constatar, analisar se existe alguma peculiaridade com relação à ação penal. Você vai constatar que com relação ao roubo, nada se tem se é condicionada à representação. Por essa razão, nós vamos sempre cair na regra. Quando o crime ou quando as disposições gerais vinculados aos crimes que estão naquele capítulo, exemplo, artigo 225, que cuida dos crimes sexuais. Lá nesse artigo 225, nós temos algumas especificidades com relação à ação penal, inclusive lá dizendo que no estupro a ação penal ela é pública condicionada à representação. Então, voltando ao nosso raciocínio, se no crime, ao longo de um dos seus parágrafos ou nas disposições gerais daqueles crimes que integram aquele capítulo, nada se versar sobre a ação ser condicionada ou não, sobre se a ação é penal privada ou não, nós vamos sempre cair na regra: ação penal pública incondicionada, que foi o objeto do estudo das nossas aulas anteriores. Vimos também, meus queridos, ainda as condições da ação, tanto a ação penal pública quanto a ação penal privada. Os requisitos são iguais, então nós temos os requisitos gerais, que são os 4, e os requisitos específicos, que muitas vezes se confundem com a natureza da ação. Então, exemplo, crime de ameaça é uma ação penal pública condicionada à representação. Então, para que eu denuncie, proponha uma ação penal contra alguém que tenha praticado o crime de ameaça,
Veja, eu tenho que obedecer as 4 condições da ação gerais e ainda mais uma condição da ação específica, que é o termo de representação. Então vejam vocês que nós justamente paramos aí ainda no estudo das ações penais de natureza pública. Então vimos a pública incondicionada, vimos a pública condicionada à representação e na aula de hoje nós vamos estudar a pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Pô, professor, isso cai muito? Isso é aplicado muito na prática? Pouquíssimo. Isso serve mais para ser cobrado em prova de concurso. Então veja que a ação penal ela é condicionada à requisição do ministro da Justiça quando, lembra, as disposições gerais vinculadas a determinados crimes assim o dispuserem. Então eu peguei aqui para vocês o exemplo do artigo 145, que é o que possui uma incidência de cobrança nas provas maior. Então veja, nos crimes previstos nesse capítulo, que capítulo? Crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, artigo 138, 139 e 140. Somente se procede mediante queixa. Então aqui está dizendo para nós o seguinte, olha, a maior parte dos crimes, eles vão se proceder mediante queixa, que são das ações penais privadas, que nós vamos estudar daqui a pouco. Salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, que é o crime de injúria real, ou seja, eu me utilizo de vias de fato ou de lesões corporais para ofender a honra subjetiva da pessoa, tá? Ou salvo, no caso do crime da injúria real, se da violência resultar em lesão corporal. Beleza. Isso aqui vai nos interessar quando formos estudar a ação penal privada. O que nos interessa? Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça. No caso de quem? Quando a vítima do crime contra a honra for presidente da República. Então veja, esse artigo 141, inciso 1º, cuida de quando o presidente da República ou chefe de missão estrangeira, de governo estrangeiro, figurarem como vítimas no crime contra a honra. Então você falou, presidente é um filho da puta, ponto. Isso é um crime de injúria. Veja, quem é a vítima? Presidente. Não é o presidente quem vai propor, a queixa-crime. É o ministro da Justiça quem vai requisitar a propositura da ação penal. Titularizada por quem? Pelo Estado. Ação penal pública condicionada à requisição. Veja, pessoal, que nessa terceira e última hipótese de ação penal pública, o que vai acontecer? Nós temos, uma condição da ação especial. Qual é a condição especial? Ao invés de ser representação, é o quê? Requisição do ministro da Justiça. Tudo bem? Então vejam vocês que agora sim, nós esgotamos as hipóteses de cabimento da ação penal pública. Incondicionada, condicionada à representação e condicionada à requisição do ministro da Justiça. Então assim, professora, olha só, eu não entendi porra nenhuma do que a senhora explicou. Tem como eu aprender? Claro que tem. Você vai decorar isso daqui, você vai memorizar. Na véspera da tua prova, espero que você já esteja com o seu código aí na sua casa, você vai pegar o 145, pegar o parágrafo único, vai fazer uma seta aqui e colocar ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Se for cobrado esse caso, somente esse artigo é que vai cair na sua prova. Ok? Então é muito tranquilo, não podemos perder questões bobas na hora do concurso. A ação penal pública condicionada à representação. Quais são os principais casos, professora? Ameaça, lesão corporal leve, estupro, ok? Então nesses crimes você já sabe
que a ação penal ela é pública condicionada à representação. Então você vai colocar aí no vadimeco, vai fazer uma setinha e vai colocar a ação penal. Quando vocês forem estudar os crimes específicos, lá em Direito Penal Parte Especial, pô, naturalmente que lá no seu código você já vai ter feito um ganchinho ali sobre a natureza da ação penal. Tudo bem, gente? Então, com relação à ação penal pública, nós vimos tudo aquilo que era essencial. Dando sequência, então, vamos mudar a natureza da nossa ação penal. Agora, ação penal privada. Veja que se ela é privada, quem é o titular? O titular é o ofendido ou seus representantes legais. Lembra do CAD das aulas anteriores? Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão? Veja que na ação penal privada, em regra, é cabível sucessão processual. Ou seja, pô, o ofendido morreu, e agora? É um crime contra a honra. Alguém mais além dele vai poder propor a queixa-crime? Vai, porque a ação penal privada, em regra, que nós vamos ver que tem uma exceção, admite sucessão processual. Pô, e dos crimes de ação penal pública, admite sucessão processual? Claro que não, porque o titular é o Estado. Então não tem sucessão processual, diferente daqui da ação penal privada. Agora veja, quando ela é titularizada pelo ofendido ou seu representante legal ou seus sucessores, veja que a ela nós damos o nome de queixa-crime. Então, se eu digo assim, ah, fulano de tal propôs queixa-crime contra Beltrano. Veja, ouviu essa palavra, queixa-crime, você já sabe que se cuida de uma ação penal privada. Simples assim. Professora, e as condições da ação? Gente, permanece tudo exatamente igual. As condições são exatamente as mesmas. Então veja, nós temos o gênero. Deixa eu trocar o pincel aqui. Nós temos o gênero ação penal e temos duas espécies: denúncia criminal e queixa-crime. Veja, gênero ação penal. Então aqui nós trabalhamos com as condições da ação para todo mundo. Aquelas condições que nós aprendemos são exatamente iguais. Não vai mudar porque tem o nome de denúncia ou porque tem o nome de queixa-crime. Aqui o que muda para nós é o titular. Aqui o titular é o Estado e aqui o titular é o ofendido, representante legal, sucessores. Sucessores quando? Porra, quando o ofendido morreu, né? Claro, se o ofendido está vivo, não tem sucessão, né? Eu só vou suceder a alguém que não está mais ali nessa regra de raciocínio aqui da ação penal. Então, veja, na prática, qual é a diferença entre denúncia e queixa-crime? O titular, só isso. Uma é titularizada pelo Estado, e por isso, para que se diferencie, para que se saiba quando o titular é o Estado, recebe a denominação de denúncia, e quando ela for titularizada pelo ofendido, recebe o nome de queixa-crime. Nada mais do que isso. As condições são exatamente as mesmas, ok? Agora, claro, na queixa-crime, porque titularizada pelo ofendido, quem que vai ter que fazer a correria para demonstrar elementos de prova suficientes para poder ensejar uma condenação? Pô, o próprio ofendido. Aqui não é o Ministério Público. Veja, quem é o titular? Então, quando você propõe uma queixa-crime, você já tem que trazer no bojo dela indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Tudo bem? Então, que vocês entendam que as condições são as mesmas, mas nós temos o quê? Uma modificação na nomenclatura unicamente para que nós saibamos quem está propondo a ação penal. Tudo bem, gente? Então, olha lá.
Dando sequência, então, na ação penal privada, nós temos as espécies de ação penal privada. Então, veja, a ação penal privada, ela é aquela em que o titular da ação é o ofendido ou seu representante legal. Pô, quando é representante legal? Suponhamos que a pessoa ofendida, ela é adolescente, possui 15 anos de idade. Então você chega nela e fala assim, você é um imbecil, injúria. Veja, ela não pode titularizar ainda na condição de parte legítima a queixa-crime. Então veja, é necessário um representante legal, ok? Sendo a peça acusatória chamada queixa ou queixa-crime. Tudo bem? A ação penal privada, a primeira espécie, é a personalíssima. Essa personalíssima, lembra que eu falei da regra? Em regra, a ação penal privada, ela admite sucessão processual. Na personalíssima, é a única exceção. Aqui não cabe sucessão processual. Então veja, morrendo o ofendido, foi extinta a punibilidade, ok? Então veja, você vai marcar aí no seu material que na personalíssima não cabe representante, não cabe sucessão processual, ok? Qual é o caso que nós temos? Único, só temos um caso na nossa legislação de ação penal privada personalíssima. Artigo 236. Contrair casamento, olha, já veio até com o nome de doença, né, gente? Contrair casamento. Pô, você contraiu o casamento, você tá doente, você pegou o casamento, é uma doença. O Código Penal dá esse tratamento. Contrair casamento induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Então aqui você dá uma falseada para conseguir casar, né? O que nos interessa é o parágrafo único, olha lá. A ação penal depende de queixa do contraente enganado. Então, daquele que foi passado para trás. Somente ele. Por quê? Por uma expressa disposição legal. Então, olha lá. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença, que por motivo de erro ou impedimento anule o casamento. Lembra das aulas anteriores em que nós vimos o prazo decadencial, que é a perda do direito de ação para a propositura da queixa-crime? Esse parágrafo único também é uma exceção ao prazo decadencial de 6 meses. Por quê? Porque aqui o Código Penal, ele fixa um outro marco para ser contado. Então veja, a queixa-crime não pode ser proposta depois do trânsito em julgado da sentença que anulou o casamento. Então veja que para que eu proponha a queixa-crime contra a pessoa que traiu minha confiança, primeiro eu preciso, o lapso, o prazo decadencial, ele vai começar a contar a partir de quando? A partir do momento em que houver o trânsito em julgado. Antes disso, eu não posso intentar a queixa-crime. Isso é uma condição da ação especial. Lembra que nós vimos nas aulas anteriores? Então, aqui o exemplo. Só esse exemplo, tá? Então, aqui, o prazo decadencial, ele não é de 6 meses, contados da data em que se teve notícia do fato. O nosso lapso, o nosso marco temporal aqui é outro e outra, contraente enganado. Se não tiver isso daqui, a ação penal depende de queixa, e não tivesse isso daqui, caberia sucessão? Caberia, óbvio. Mas quando aqui diz contraente enganado, aquele que contraiu o casamento. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer continuar estudando com a professora Laila. A professora Laila, professora aqui da Lá Concurso já faz algum tempo, nossa professora aí que nós temos muito orgulho de tê-la no nosso quadro. Ela gravou, entre outros módulos, uma isolada
de Direito Processual Penal. É isso mesmo, né? Direito Processual Penal, da professora Laila. Tá? Este curso, essa isolada da Laila, ela tem acesso aí de 30 dias e durante 30 dias você tem aí o direito de assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, qual que é o investimento? R$1 por dia, é isso mesmo, né? Apenas por R$30 você vai ter direito aí a todas essas aulas de Direito Processual Penal com a professora Laila aqui na Lá Concurso. Então espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.